No vídeo dessa terça-feira, eu trago a vocês as principais atualizações do mercado. Comentaremos, é claro, sobre essa medida de estímulo por parte da China que pode beneficiar a ação de preço do Bitcoin. Comentaremos para essa tempestade perfeita que o Bitcoin pode estar se aproximando para atingir então a sua all-time high. Inúmeros fatores que podem estar colaborando para uma grande pernada de alta logo após a eleição norte-americana. Comentaremos sobre esses pontos, dados econômicos do dia de hoje e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, direto ao que interessa. Inicialmente falaremos um pouquinho sobre essa terça-feira e depois eu entro nos demais temas que abordamos aí na abertura do vídeo. Primeiro falando sobre o dia de hoje, o Bitcoin cada vez mais próximo de romper a sua alta histórica. A gente hoje alcançou os 73 mil dólares, algo que não era alcançado há bastante tempo, e claro, alguns fatores que suportam essa alta é o que vem acontecendo na China, né? A possibilidade de novos estímulos, como também dados econômicos de mercado de trabalho nos Estados Unidos abaixo das expectativas, mostrando um mercado de trabalho aquém do esperado, o que tende a aumentar as chances de novos cortes de juros por parte do Fed nas reuniões políticas monetárias em novembro e em dezembro desse ano. E claro, se existe corte de juros, essas medidas são reconhecidas como medidas favoráveis a mercado de renda variável e o Bitcoin tende a seguir essas tendências de demais mercados, como por exemplo o principal índice da Bolsa Norte-Americana, que chega cada vez mais próximo dos 6 mil pontos. Mas começando então com a China, inicialmente vimos aqui uma matéria que afirma pra gente que a China está trabalhando em um novo estímulo de 1,6 trilhões de dólares para a sua economia, visando então o reaquecimento da mesma. Como a gente sabe, durante o mês de setembro e o mês de outubro, alguns estímulos foram efetuados por parte do governo chinês, visando, é claro, reaquecer o importante pilar da economia, que é o mercado imobiliário chinês, o mais forte pilar por lá, que inclusive vem passando por alguns momentos turbulentos e por isso estímulos como esses são necessários. Historicamente, eu já trouxe para vocês em outros vídeos, quando a China traz injeções de liquidez, isso é, estímulos, geralmente isso traz movimentações favoráveis para o Bitcoin. Historicamente foi assim e dessa vez não deve ser diferente, assim como em outros momentos esse ano isso já aconteceu, deve acontecer novamente caso esse estímulo seja confirmado. Portanto, lá na Ásia, lá na China, as vibrações são positivas e auxiliam nessa alta momentânea do Bitcoin, que vem atingindo cada vez mais patamares mais próximos da sua alta histórica, e mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, atingiremos aí os 74, 75, 80 mil e posteriormente, quem sabe em 2025, os tão sonhados 100 mil dólares. Há quem diga que alcançaremos ainda esse ano de 2024, mas eu acho bem difícil que isso aconteça, por mais que no vídeo de hoje comentaremos aí sobre essa tempestade perfeita que pode estar chegando para o Bitcoin, onde devemos ver sim uma pernada de alta. Então, em relação à China, era isso que tínhamos para falar. Agora falando de Estados Unidos, vimos hoje dois dados econômicos divulgados, eu trouxe para vocês no meu vídeo de domingo, inclusive se você não assiste meus vídeos aos domingos, recomendo que assista, porque trazemos sempre os preparativos completos para toda semana, as projeções e muito mais, e hoje vimos dois desses dados. O primeiro foi a confiança do consumidor, que basicamente mostra para a gente como o consumidor está confiante na sua economia, se ele tem dinheiro ou não, basicamente um dado ligado ali a vendas no varejo também. Confiança veio acima das expectativas, né, o que é bom, mostra uma certa força da economia, mas o pilar que vem sendo acompanhado de perto pelo Fed, que é obviamente o mercado de trabalho, como o Jeremy Powell já comentou por outras vezes, uma das missões de momento do Banco Central norte-americano é reaquecer esse pilar da economia, veio muito abaixo das expectativas. Como nós sabemos, é uma semana que vai divulgar para a gente diferentes dados relacionados ao mercado de trabalho. Hoje vimos os JOLTS, amanhã veremos a prévia do payroll, o ADP, quinta-feira pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego e sexta-feira o payroll, com o ganho médio por hora do trabalhador norte-americano, né, a taxa de desemprego, enfim. Mas hoje os JOLTS vieram muito abaixo das expectativas. A projeção era em 7,9 milhões, veio em 7,4. Como eu separei para vocês, esse dado acende um certo alerta porque atingiu seu menor nível desde janeiro de 2021.
2021. Se a gente for abrir o gráfico aqui dos drawdows nas últimas divulgações nos últimos 5 anos, existe aqui uma decrescente muito clara. Esse dado vem arrefecendo há bastante tempo, a gente pode falar aí mais ou menos ali desde 2022, cada vez mais atingindo patamares inferiores. E agora atingimos o menor nível desde 2021, e esse deve ser um dado que o Fed vai levar em consideração no momento de trazer novas medidas de políticas monetárias. E nesse momento a gente pode analisar, inclusive, dentro dos monitores do CME, que as probabilidades de não termos alterações na taxa de juros, isso é, manter as taxas atuais, que anteriormente no início da semana eram de quase 8%, agora já beiram 1%, o que mostra pra gente que, de fato, com esse dado vindo da forma que está vindo, as probabilidades só aumentam para que novos cortes de juros, de fato, aconteçam, visando o aquecimento do mercado de trabalho norte-americano. Portanto, quase garantido que veremos um corte de juros agora no início de novembro, no dia 7, e, claro, no dia 18 de dezembro, data da próxima reunião de políticas monetárias, o mesmo deve acontecer, um novo corte de 25 pontos. E, claro, como já falamos, mas é sempre válido lembrar, amanhã é uma super quarta, porque veremos diferentes dados econômicos sendo reportados no mundo inteiro. Na Alemanha veremos taxa de desemprego, o PIB, na zona do euro o PIB também será divulgado, nos Estados Unidos veremos o ADP, como já havíamos comentado, que é considerado a prévia do payroll, geralmente é utilizado pelo mercado como se fosse ali uma pista para como o payroll poderá ser divulgado na sexta-feira, e claro, o PIB referente ao terceiro trimestre desse ano de forma preliminar também será divulgado em solo americano, e é bem importante a gente acompanhar, porque deve trazer um sentimento aí para o mercado, e a depender de como for divulgado, pode ser mais um fator positivo aí para o Bitcoin para perdurar essa alta ainda mais. Bom, saindo então rapidamente aqui do macro, falando com vocês um pouquinho sobre o momento que vivemos no Bitcoin. Bitcoin vai se aproximando dos 74 mil dólares, muito em breve a gente deve atingir a nossa alta histórica, e a gente pode ver que historicamente em anos de eleições, eu já trouxe esse gráfico para vocês em outros momentos, mas como agora de fato estamos no último trimestre do ano, geralmente em últimos trimestres de anos de eleição, o Bitcoin desempenha muito bem. Então, de fato, como a gente pode ver aqui nessa matéria, essa grande tempestade perfeita pode estar se aproximando. Agora, quais são os fatores que apoiam uma tempestade perfeita, que traduzem para a gente uma grande pernada de alta do Bitcoin? Poderemos ver o Trump sendo eleito nos Estados Unidos, que nesse momento, dentro da Polymarket, ou seja, uma eleição aqui descentralizada, onde as pessoas podem apostar, né, em quem acham que vai ser o presidente eleito, inclusive apostar dinheiro, dólares, enfim, nesse momento a chance do Trump ser eleito é muito maior do que a da Kamala Harris. Por mais que nas pesquisas nacionais nos Estados Unidos ainda estejam muito parelhas, mas pelo menos aqui a discrepância é bem grande, o que obviamente aumenta, né, a euforia dos mercados, já que Donald Trump sendo eleito é muito melhor para o Bitcoin e para o mercado de renda variável de uma forma geral. Então já temos aí um fator. Temos o fator China também trazendo estímulos, o que pode ocasionar para a gente essa pernada de alta no Bitcoin. E não só isso, nos Estados Unidos com os eminentes cortes de juros, e claro, na Europa também a gente tende a viver um ciclo monetário onde cortes estão sendo efetuados, e historicamente isso traduz em um sentimento positivo a todos os mercados de renda variável. As pessoas ficam mais suscetíveis ao risco, e considerando o Bitcoin um ativo de risco, é natural que mais capital escoe para dentro desse ativo. E por último, e não menos importante, a gente pode ver também dentro da CoinGlass que existiu um grande aumento constante aqui de opções de compra do Bitcoin visando o final de dezembro. A gente pode olhar que de fato isso é uma verdade. 27 de dezembro, muitas compras estão sendo efetuadas nas últimas 24 horas visando o patamar de 80 mil dólares. Quando você compra uma call de Bitcoin, naturalmente você acredita que o preço do Bitcoin vai superar esse patamar de strike que você definiu, que no caso aqui é de 80 mil dólares, nessa data estipulada, que é a data onde você é exercido. Ou seja, muita gente acredita que o Bitcoin vai superar os 80 mil dólares, ou seja, superar e bem os 80 mil dólares no final do ano de 2024. Caso isso aconteça, os compradores dessas calls vão receber uma grande premiação a ser paga aí pelos vendedores dessas calls, ou seja, aqueles que não acreditam que o Bitcoin alcançará esse patamar até o final desse ano. E claro, com todos esses fatores apoiando essa pernada do Bitcoin, é bem possível que isso de fato aconteça, e não só aconteça, como também beneficie todos aqueles que estão comprados em calls visando o fim desse ano em patamares superiores aí a 70 mil dólares, 75
75 ou quem sabe até mesmo os 80 mil dólares, como a gente já comentou. Então todos esses fatores, China, Estados Unidos, o macro, eleição norte-americana, a gente pode falar também sobre os ETFs. Há mais de 15 dias a gente acompanha todos os dias dentro da Farsight, eu posso até colocar para vocês aqui durante o vídeo mesmo, a gente consegue acompanhar que temos ETFs entrando com inflow todos os dias, inclusive dentro da iBeat, o ETF da BlackRock. Então, se a gente for notar que nos últimos 15 dias tivemos muito mais inflows do que outflows. Então, os investidores institucionais continuam comprando. A gente falou no outro dia também sobre a Microsoft considerar a compra de Bitcoin, ou seja, colocar dentro do seu portfólio da empresa. Então, cada vez mais a gente vê diferentes fatores apoiando uma grande alta do Bitcoin. E essa tempestade perfeita pode estar de fato aproximando, essa perfect storm pode de fato acontecer, trazendo para a gente uma enorme pernada de alta, quem sabe direto para o patamar de 80 mil dólares, já que passando a all-time high, né, passando a alta histórica, estamos em território totalmente novo, ou seja, o Bitcoin vai descobrir um novo preço para que então continue a graficamente respeitar os seus padrões. Portanto, passando dos 73 e alto, é bem possível que a gente de fato, com essa tempestade perfeita tomando lugar aí dentro do mercado cripto, a gente alcance, quem sabe, até mesmo os 80 mil dólares dentro de um curto período de espaço, quem sabe ainda em 2024. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final. Deixe o seu like se curtiu as informações, um comentário é muito válido e ajuda demais na propagação desse conteúdo para mais e mais pessoas. Eu deixo o nosso próximo encontro marcado para esse final de semana. Até lá!